Bom dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado, por esta manhã, o programa Nova Era, que é uma coprodução do SEB, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, uma realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, mais uma edição do seu programa Nova Era, pede licença para entrar no teu lar, para levar então a mensagem espírita a todos vocês, telespectadores da TV Candidez. E é com muita alegria que nós trazemos agora a segunda parte, que prometemos na semana passada, quando abordamos aqui a primeira parte, dos 157 anos do lançamento do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse dia 29 passado agora de abril, completou-se 157 anos. Trouxemos então uma série de observações a respeito do aspecto histórico dessa obra, desse grande monumento literário e moral do ensino do Cristo. Assim, meus amigos, é rico para nós espíritas. Temos hoje, no contexto das nossas literaturas, esse grande monumento literário, o Evangelho segundo o Espiritismo, da espiritualidade benfeitora. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A partir de agora, nós vamos então estudar os seus 28 capítulos versando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Tendo a análise dos Espíritos com relação a cada passagem, inclusive as instruções dos Espíritos, o que faz do Evangelho de Jesus uma contextualização, uma elucidação plena de tudo aquilo que há 2000 anos atrás Jesus nos trouxe a lume. A doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, redivive a mensagem cristã. Bom, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Então fala das três grandes revelações, Moisés, o Cristo, o Espiritismo, fala da aliança, da ciência das religiões, ou da religião, instrução dos Espíritos, a nova era. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Então fala da vida futura, da realeza de Jesus, do ponto de vista, traz as instruções dos Espíritos e fala de uma realeza terrestre, que é um depoimento. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quer dizer, fala de diferentes estados da alma, na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, diferentes categorias de mundos habitados, fala da destinação da terra, das causas e misérias humanas, instrução dos espíritos, fala dos mundos inferiores, dos mundos superiores, dos mundos de expiações
e de provas, que está com relação ao universo, mundos regeneradores, fala da progressão dos mundos, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Fala da reencarnação que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe, esses laços. Instrução dos espíritas. Fala do limite das encarnações, fala da necessidade da encarnação. Capítulo 5. É o mais longo capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. Justiça das aflições, causas atuais de quê? Das aflições, causas anteriores das aflições, fala do esquecimento do passado, da importância dele, do motivo da resignação, do suicídio, da loucura, fala do bem e mal sofrer, fala o mal e o remédio, olha só, fala da felicidade que não é deste mundo, embora começa, tá? Perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários. Fala da melancolia, chamado hoje de depressão, né? A desgraça real. Né? Fala das provas voluntárias, o verdadeiro silício. Dever-se pôr em termos as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, quer dizer, a eutanásia, sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento para outrem. Então vejam vocês, olha o que compõe o 5º capítulo, Bem-aventurados aflitos. Porque o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Seu 5º capítulo fala do sofrimento, certo? O 6º capítulo fala do consolo, o jugo leve, o Consolador que ele prometeu, Jesus, fala da instrução dos Espíritos, fala do advento do Espírito de verdade. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que devem entender por pobres de espíritos? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Instrução dos Espíritos. O orgulho, a própria humildade. Missão do homem inteligente na Terra, que é fantástico. São 19 itens. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Fala da simplicidade, da pureza do coração. Dos pecados por pensamento, adultério. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instrução dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Olha só. Bem-aventurados que têm fechado os olhos. Isso. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Capítulo 9. Das injúrias a violências. Instrução dos Espíritos. A afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, que não é muito inteligível para muitos espíritas até hoje. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave do olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atira primeiro a pedra àquele que estiver sem pecado. Instrução dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outrem? Divulgar o mal de outrem? Boa pergunta. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior. Fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Fala da parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instrução dos Espíritos. Lei de amor. Fala do egoísmo. A fé. A caridade. Caridade para com os criminosos. Dever se expor a vida por um malfeitor. Capítulo 12. Amai vossos inimigos.
retribuir o mal com o bem. Fala dos inimigos desencarnados, obsessores. Se alguém vos bater a face direita, apresentai então a outra face. Instrução dos espíritos, fala da vingança, do ódio, o duelo, está ultrapassado, né? Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que é a vossa mão direita. Porque a vossa mão direita faz, não é isso? Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbvio da viúva, convidar os pobres, os estropiados, dar sem esperar retribuição. Instrução dos espíritos, a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, a beneficência exclusiva. 4. É o menor capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o capítulo 5 é o maior, esse capítulo 14 é o menor. Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? A parentela corporal, a parentela espiritual. Instrução dos espíritos. Ingratidão dos filhos e os laços de família. 15. Fora da caridade não há salvação. De que precisa para ser salvo? Parábola do bom samaritano. O mandamento maior. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Quer dizer, Paulo de Tarso. Fora da igreja não há salvação? Fora da verdade não há salvação? Vamos ver. Instrução dos espíritos. Fora da caridade não há salvação? Nessa obra dá para a gente ver o que vale para nós, o que nos liberta. 16º capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, linda parábola, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. 17º, sede perfeitos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. Parábola do semeador, instrução dos espíritos, o dever, a virtude. Os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. 18º, muitos chamados, poucos escolhidos. Parábola do festim de bodas, a porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos pedirá aquele que muito recebeu. Instrução dos espíritos. Dar-se àquele que tem, pelas suas obras é que reconhece o cristão. 19º, a fé que transporta montanhas. Fala do poder da fé religiosa, da condição da fé inabalável. Parábola da figueira que secou. Instrução dos espíritos. A fé, mãe da esperança, mãe da caridade. A fé humana e a fé divina. 20º, aliás, os trabalhadores da última hora. Instrução dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos espíritas. Obreiros do Senhor. 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígio dos falsos profetas. Não creiais em todos os espíritos. Instrução dos espíritos. Os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Os falsos profetas no mundo espiritual. Na erraticidade. Aí fala Jeremias e os falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. O divórcio. Também é um dos menores capítulos que nós contemos ali no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse deve ser menor ainda do que aquele de respeitar os pais, né, e as mães. Quer dizer, honrar vosso pai e vossa mãe. Esse aqui deve ser o menor deles. 23º, estranha moral. Odiar pais,
abandonar pai e mãe e filhos, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, não vir trazer a paz, mas a divisão. Hein? Olha só, o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos. É o mesmo Evangelho de Jesus, mas segundo o ensino dos Espíritos. 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire. Porque Jesus falava por parábolas. Não vades ter com os gentios. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Coragem da fé. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quer perder? Ninguém quer perder. 25. Buscai e achareis. Esse capítulo é lindo. Ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os passos do céu. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Será que não? Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O dom de curar. A mediunidade de curas. Preces pagas, mercadores expulsos do templo. A mediunidade gratuita. 27. Pedi e obtereis. Então fala da qualidade da prece, da eficácia da prece, da ação da prece, da transmissão do pensamento, das preces inteligíveis, da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, a maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Então, meus amigos, nesses 28 capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, sempre houve o subtítulo, o subitem, instrução dos Espíritos. Os Espíritos sempre vieram nos instruindo acerca daquela passagem, elucidando ela, traduzindo aquelas parábolas de Jesus, fazendo inteligível aquele ensino do Cristo de 2000 anos atrás. Os Espíritos traduzem o pensamento cristão, ele interpreta a hermenêutica pela exegese, da qual os Espíritos munem-se do ensino moral do Cristo, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja a magnífica obra, porque no seu 28º capítulo, Coletâneas de Preces, nos traz sobre como aprender a orar. Então, sugere-se uma série de orações que, na verdade, nem precisava. Como a gente não sabe pronunciar, a gente não sabe recitar, temos que aprender primeiro a poesia para depois recitar, que nem precisava. Né? Bastava fazer como o Preto Velho fazia na senzala. Quando ele ia orar ao Cristo, a Deus, ele se jogava de joelho diante de uma imagem de Jesus e dizia: Preto Velho está aqui. Assim, todos nós poderíamos fazer também desse modo. Mas nós somos criaturas que ainda não temos ainda a humildade e a simplicidade para se jogar de joelhos e dizer a Jesus: eu estou aqui. Então nós precisamos de alguns modelos de preces, de poesias, para ser recitadas pela prece. Portanto, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar quem nós somos, de onde nós viemos, sabe? O que estamos fazendo aqui, por que sofremos, para onde nós vamos, quando daqui nós deixarmos o corpo físico. Tá? Então, Herculano Pires fala e faz uma série de considerações acerca do livro dos Espíritos, dos livros do médium, né, dos médios, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala da importância da codificação espírita kardeciana. Temos aqui agora, então, para começarmos a encerrar o programa Nova Era, uma homenagem de Emmanuel, falando que o Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta Terra aproxima-se da sua maioridade espiritual.
quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Esquilo, Eurípides, Herodoto, Túcidides e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros da espiritualidade. Então, assim, meus amigos, o que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para mim? O que deve ser o Evangelho para nós? O Evangelho para nós deve ser a bússola que nos orienta à direção certa, a direção do bem, a direção da maioridade espiritual, a direção de Jesus, a direção plena, a plenitude da felicidade, a direção a Deus. Portanto, que o Evangelho, essa boa nova que Jesus há 2000 anos atrás nos legou através de parábolas, de alegorias, agora, nesse dia 29 de abril de 2021, o Evangelho segundo o Espiritismo completa seus 157 anos de lançamento, porque vem reviver os preceitos do Evangelho de Jesus de 2000 anos atrás. Assim, meus queridos amigos, que muitas homenagens são feitas por vários autores espirituais. Aqui, por exemplo, Divaldo Franco nos fala o Evangelho, manancial divino e inesgotável. Tá? Facho de luz, o que aclara nessa a sua alma. Roteiro seguro, caminha atendendo-lhe as diretrizes. Relíquia de amor incalculável, guarda-te no coração, sereno de bênçãos, verdade viva, os ensinamentos que ele contém, vida, incorpora à existência, caminho, dele não se afasta nunca, repositório dos mais belos exemplos, porque aprende através do quanto encerra para que eu faça, também um reservatório de amor. Livro superior, não deixe meditar os seus ensinos, seja quais forem as circunstâncias. O Evangelho deve ser por todos nós, encontrando a segurança, a nossa libertação espiritual, esse tesouro que nos enriquece de responsabilidade quando nós o conhecemos, essa fonte inesgotável de paz quando nós o vivemos os seus preceitos. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é bom que vocês vieram, volte sempre e vá na companhia de Jesus, porque o Evangelho nos traz para dentro do nosso reduto doméstico a presença magnífica de Jesus Cristo, em espírito e verdade, porque Jesus está, através de todo o seu ensino, rede viva, nos preceitos dos quais a espiritualidade nos trouxe há 157 anos atrás, revivendo todo o Evangelho de Jesus. Então, dia 29 de abril, passado agora 157 anos, completou essa magnífica obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, o programa Nova Era está encerrando aqui, agradecendo a audiência, agradecendo a todos vocês pelo carinho, por estar conosco até então, e desejando a todos vocês um feliz sábado, repleto de muita paz e muita alegria, um bom final de semana, ficar com Jesus. E adote para você o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fará na sua vida um grande farol de luz iluminando o teu caminho para a grande jornada do Espírito. Um grande beijo a todos vocês, muita paz, muita alegria. Obrigado. Mensagem de Eurípides de Barçanufo. Irmãos queridos, diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros,
frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas neste instante de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra a fim de que maior número de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que, mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, vêm-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através de esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé no nosso futuro, a certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo, este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse vírus se expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis quaisquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transformação deste estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com estas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é uma nau à matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor de nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo.
sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, mas também que a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado. E não esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Eurípides Barçanufo. Mensagem recebida no Centro Espírita Jesus no Lar, pela médium Solir Caldas Schubert.